Bom, meu nome é Nathalie Esteves Grilo, eu tenho 38 anos. Eu comecei a me interessar pela discussão da medida socioeducativa de internação, na verdade, sobre a medida socioeducativa, abrangendo mais, né, do que só a internação, quando eu estava na faculdade ainda, que eu fiz um estágio nas varas especiais da infância e da juventude, que é um fórum que atende os adolescentes que estão em conflito com a lei, né, de alguma maneira. Isso foi uma experiência de estágio, fiquei um ano lá. Aí depois disso, enfim, fui trabalhar de outras coisas. Aí eu volto à medida socioeducativa como coordenadora de uma ONG que na época dava os cursos de qualificação profissional básica aos meninos e meninas que estavam cumprindo a medida socioeducativa de internação, aí já, né, na Fundação Casa. E desde então meu objeto de estudo, assim, eu parto para pensar a partir desse universo da internação. Eu trabalhei 3 anos nessa instituição e depois eu fui trabalhar no Projeto Guri, que dava os cursos de música, né, para os meninos e meninas também da Fundação Casa, aqui na cidade de São Paulo. E aí eu estava numa função que eu era coordenadora de polo, então eu ficava só no Casa Chiquinha Gonzaga, que é o maior centro feminino do Brasil, né? Que na época devia ter umas 115 meninas, agora eu não sei exatamente como estão os números. Mas é isso, assim, a portaria, o máximo de adolescentes que recebe é mais ou menos por esse número. Então, dentro desse espaço, né, que era o Casa Chiquinha Gonzaga, eu estava lá 3 vezes por semana, acompanhando os cursos de qualificação profissional básica. Aí eu conheci o PAMI, que é o projeto... Na verdade, eu já conhecia, mas aí eu estive mais presente no PAMI, que é o projeto de atendimento materno-infantil, que é onde as meninas ficam com os seus nenéns até o final da medida delas, né? Eu cheguei a conhecer um menininho lá, eu cantei parabéns no aniversário de 3 anos dele. Então a menina, né, ela fechou o máximo de tempo de medida socioeducativa de internação. E é isso, né? Nem cumpriu com ela, né? Então é um espaço bastante delicado, assim, para se pensar. E é um espaço que não devia existir. A gente já tem bastante legislação que dá suporte para que meninas e mulheres não sejam encarceradas, né? Eu falo encarceradas porque eu entendo o espaço da Fundação Casa como espaço análogo à prisão, ainda que dentro de outra legislação. E claro, com as suas diferenças, mas existe já bastante suporte legal aí para não encarcerar meninas e mulheres, né, que tenham filhos com menos de 12 anos, especialmente recém-nascidos, enfim. Então, minha trajetória foi um pouco disso. E aí eu pesquisei tanto no mestrado como no doutorado, a partir das experiências com as meninas, tanto que as que eu vivi com elas, né, como as que foram se dando, assim, posteriormente. Então, quando eu entrei para trabalhar nessa ONG que dava os cursos de qualificação profissional básica, isso em 2012, né? Eu achei interessante, assim, que... Bom, primeiro, foi o primeiro contato que eu tive com os centros femininos da Fundação Casa. Eu nunca tinha parado para pensar que existia um centro feminino. Porque, de fato, as meninas são menos de 5% do universo total, né, de adolescentes cumprindo a medida de internação. E aí eu me deparei com isso. Gente, existe um centro feminino, como deve ser isso, né, tal. E aí descobri sobre o PAMI, que eu estava falando antes. E aí era muito interessante porque a nossa equipe ela era bastante atuante assim para pensar a garantia de direitos das crianças e adolescentes, para pensar o que é o ato infracional, a criminalização da juventude pobre, preta e periférica. Enfim, a gente tinha uma equipe bem legal. E toda vez que a gente se referia ao nosso público, né, a quem a gente atendia, era sempre dito os meninos, os meninos, os meninos. E aí eu comecei a pensar, gente, mas e as meninas? O que elas têm, né? O que elas trazem para a gente pensar também a medida socioeducativa de internação? E aí eu começou a ficar essa sementinha plantada aí para mim. Jamais, eu fiquei de 2012 a 2014, né, nessa organização. Jamais para o final eu já estava coordenando, eu coordenava vários centros de... Vários cursos que aconteciam em vários centros da Fundação Casa. Então eu conheci muitas unidades, né, aqui no São Paulo, região metropolitana, litoral, ABC. Então, aí eu tive o primeiro contato com as meninas. Então foi a partir desse olhar também de estranhamento que eu tive vontade de pesquisar e pensar sobre a situação delas, né?
E uma das coisas assim que eu abro a minha pesquisa do mestrado contando, né, é a diferença quando você chega num centro feminino de internação. As meninas elas expressam muito mais as emoções, né? Até por uma questão de uma masculinidade que está posta, né, de mais para dentro, mais uma ética, né, da cara fechada. As meninas não, as meninas elas expressam. Então você sabe se elas estão num dia bom, se elas estão num dia ruim, se elas vão com a tua cara, se elas não vão com a tua cara. Uhum. E tem uma outra lógica. E os afetos, eles aparecem ali também de uma outra lógica. As meninas pegam em você, profinha linda, não sei o que, mexem no seu cabelo. Tem uma outra interação corporal que não existe nos centros masculinos, né? Outra coisa que tá dentro disso, dessa lógica de como os afetos circulam, né? É o que as meninas chamam de sapataria, né? Ou seja, as meninas se relacionam afetivo sexualmente entre elas ali naquele espaço. Assim, isso é consenso em todas as pesquisas que tem no Brasil, né? Uhum. Em alguns centros mais, em alguns centros menos, até por conta de uma proibição ou uma liberação de cada corpo ali diretivo, né? Mas é geral, assim. Coisa que a gente sabe que também acontece com os meninos, mas de outra maneira e muito mais na surdina. As meninas é escancarado, né? E essa situação delas namorarem entre si, né? Eu particularmente entendo como uma tática de resistência a um espaço que é de morte, né? Então, todo mundo que já se apaixonou na vida sabe que a vida fica mais fácil com aquela borboletinha no estômago, aquela vontade de ver a pessoa. Então, eu entendo como sendo uma estratégia de sobreviver àquele espaço, de produzir vida naquele espaço de morte. Só que isso gera muitos problemas para a equipe técnica, para a equipe gestora, para a equipe de segurança, porque justamente como as meninas elas têm essa construção do afeto mais fluido e mais solto, né? Elas vão brigar por ciúmes, elas vão, às vezes, né, o muito dito, se arrastar na medida, que é uma treta sem tamanho. Por quê? As medidas socioeducativas de internação, elas não têm tempo estipulado pelo juiz, né? Então, elas podem ter, no limite aí, 6 meses até 3 anos. E o que vai organizar isso? É o comportamento da adolescente. Teoricamente, seriam as metas do PIA, né? Que é o Plano Individual de Atendimento. Mas, assim, dentro do próprio PIA, que é um objeto bastante interessante, pensando na legislação, mas muito controverso em termos da sua aplicação nos centros, tem uma lógica ali do que é um bom comportamento. E aí tem os estereótipos de gênero que vão gerir o que são os bons comportamentos. E aí a menina que namora com outra menina, que fica brava, que briga, que às vezes sai na mão, e assim, não tem nenhuma ação do corpo, da onde eu vi, né, da minha pesquisa, dos centros que eu tive presente. Não tem nenhuma ação dos centros no sentido de trabalhar essas questões. As meninas estão sentindo, a gente sente, adolescente, os hormônios estão rolando, né? Tá lidando ali com a descoberta da sexualidade, com as expressões do próprio corpo e da afetividade. Então, faz sentido você ter uma equipe que trabalhe essas questões com as meninas. E não apenas que tente reprimir, porque acha que reprimindo elas vão conseguir ter uma melhor aproveitamento da medida socioeducativa, entende? Então, o que acontece na prática é que a comunicação entre o centro socioeducativo, né, que executa a medida, com o judiciário é feita através de relatórios pela equipe técnica que acompanha essa adolescente. E aí os parâmetros precisam ser, ela tá indo na escola, ela tá fazendo o curso que ela tinha se organizado. E aí, por exemplo, se ela pega algum tipo de castigo, né, o CAD, que é o... Oh, meu Deus, eu até esqueci agora o que quer dizer, mas como se fosse uma penalização da instituição. Isso conta, por exemplo, para o andamento do processo da adolescente. Então, se a adolescente pegou o CAD, o juiz vai entender que ela está aprontando. E aí a medida acaba, não é pensado uma liberação do adolescente, percebe? Uhum. Então tem toda uma lógica que acontece nos centros femininos que não tem nos centros masculinos, justamente por essa maneira com que as meninas estão lá, né? E assim, é um pouco clichê isso, assim, nas discussões sobre cadeia tal, e Fundação Casa, mas esse espaço não foi pensado para mulheres e nem para meninas. Isso não quer dizer que a gente, digo eu, enquanto abolicionista penal, né, meus colegas e minhas colegas,
a gente não quer um espaço que seja para as meninas. O que a gente quer é que esses espaços não existam, nem para meninas, nem para meninos. Mas, de toda maneira, o que está posto é que esses espaços eles foram pensados para os meninos, né? Os homens no sistema carcerário adulto. E aí, dá para se pensar, por exemplo, até em questão de verba destinada às adolescentes. Porque não tem, até onde eu pesquisei, né? Não tinha uma diferença de verba para as meninas. Só que as meninas têm cabelo comprido. As meninas, a grande maioria das meninas são negras, têm cabelos cacheados, cabelos crespos, precisa de creme, precisa de um pente específico. Não aquele pente horroroso que elas recebem, tem aqueles dentinhos finos, que nem o meu cabelo que é liso dá bom aquilo ali, né? Porque ele é difícil desembaraçar o cabelo mesmo, né? Então, imagina, precisa de um pente com dente largo, precisa de creme, precisa de organizações ali para dar certo o dia a dia da medida, né? As meninas precisam de absorvente, os nenéns precisam de fralda. Então, essas coisas, por exemplo, elas não são pensadas em termos de logística de dinheiro, de verba, né? Então, são essas questõezinhas assim que vão se destacando na diferença entre pensar os meninos e as meninas na instituição. Então, tem, assim, é uma história longa essa, porque é recente, se não me engano, é de 2018, talvez, 2019, não, 2018, que o Conanda conseguiu fazer uma recomendação para pensar as meninas na medida socioeducativa de internação. Então, é bastante recente, né? E aí foi criada algumas diretrizes a partir de uma consulta pública ampla, foi um processo bem interessante, assim, como se deu. E aí, então, hoje a gente tem algumas diretrizes que apontam para realidades específicas das meninas. Por exemplo, como o relacionamento afetivo sexual entre elas. E atender a necessidade afetiva, emocional também nesse sentido. Então, é recente, né? O primeiro ponto. Claro que cada centro, dentro do seu corpo de funcionários, profissionais, eles vão desenvolvendo ações para dar conta ali do dia a dia, né? Não é que não se faz nada, se faz muita coisa. Uhum. Agora, primeiro, precisamos pensar a qualidade do que está sendo feito e qual é a diretriz que tem por trás do que está sendo feito, né? Uma das coisas que é muito comum a gente ouvir ainda hoje é que é mais difícil trabalhar com as meninas do que trabalhar com os meninos. Por quê? Porque as meninas, elas se expressam mais. Elas impõem mais desafios na medida que elas são mais honestas com os próprios sentimentos. Então, uma leitura comum do corpo de funcionário, inclusive das psicólogas, né, que aí tem a ver com o meu trabalho e com a minha formação, que eu acho bastante problemático, é essa leitura de que as meninas são muito carentes, né? Que as meninas querem pegar o tempo todo, querem o tempo inteiro atenção para ser atendida, diferente dos meninos que não estão nem querendo ver a cara da psicóloga e da assistente social, percebe? Enfim, então essas questões assim, elas não que exista de fato, até onde eu sei, uma política estruturada para isso, né? Tem algumas ações às vezes isoladas, às vezes em cadeia, mas hoje em dia já tem essa base aí para pensar, que são as recomendações do Conanda sobre atendimento às meninas, mas o que a gente vê é muito estereótipo sendo repercutido, sabe? Uhum. Então, a história de como o Brasil lida com a juventude negra periférica vem desde a abolição, né? Da abolição da escravidão desde 1888 lá. Então, teve toda uma lógica de construção de uma política para essas crianças e esses adolescentes que estavam abandonados, que estavam, na época não tinha esse nome, né? Mas em conflito com lei, a partir de cada período histórico do Brasil, né? A gente tem alguns marcos aí, que o principal deles é o Código de Menores, que, se não me engano, o primeiro é de 29, depois ele foi reformulado em 73. E aí o ECA vem, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação atual, ele vem em 90, muito num contexto da redemocratização do Brasil, com a Constituição de 88, junto com o SUS, com o SUAS, né, com toda essa lógica que rolou nessa época. Qual é a diferença, então, do ECA para as políticas que haviam anteriormente? O ECA prevê que toda criança e todo adolescente é um sujeito de direitos e está numa situação peculiar de desenvolvimento.
e, portanto, precisa ser preservado, precisa ser mais cuidado, né, do que qualquer cidadão. E aí entra na história do antimenorismo, né? A palavra antimenorismo tem a ver com não seguir o Código de Menores, que por mais que ele não exista mais, legalmente falando, desde 1990 com o ECA, a gente ainda vê um ranço enorme na aplicação da legislação que está posta no ECA e depois no SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, mas ainda tem um ranço da aplicação e da seletividade que se tem de quem é que cometeu o ato infracional, qual é o perfil dessas pessoas, qual é o gênero dessas pessoas, qual é a cor dessas pessoas, qual é a classe social dessas pessoas, que basicamente é o mesmo menor de antes dos anos 90, né? Então, a luta antiminorista, ela vem nesse bojo de fazer valer o ECA no sentido... gente, é isso, 90, né? Estamos em 2025. No sentido de entender que toda criança deve ser preservada, protegida, e que não só... e que o Estado não possa se apropriar delas, como era antes do ECA, no sentido de tirá-las mesmo de circulação, né? Então, o ECA ele vai trazer a parte geral, que fala dos direitos garantidos a toda criança e adolescente, e depois no livro especial ele vai falar das medidas protetivas, que são dos adolescentes e das crianças, a quem precisar, né? Então, não são para todos, e sim a quem precisar. As medidas protetivas são, por exemplo, colocação em escola, em último caso, destituição do poder familiar, acolhimento institucional e outras medidas aí que pensam a proteção quando algum direito for violado, e as medidas socioeducativas, que vêm, então, nessa lógica de uma proposta de reintegrar esse adolescente à sociedade que cometeu algum ato infracional. E as medidas socioeducativas, elas são 6, né? Tem a advertência, a obrigação de reparação de dano, obrigação de reparar os danos que são feitos basicamente no fórum. Tem a medida socioeducativa de liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, que são executadas pelo município através de ONGs conveniadas, em que o adolescente e a adolescente estão em liberdade, né? Essas 4 que eu falei estão em liberdade. E as restritivas de liberdade, que é a semi-liberdade e a internação, que é onde eu tenho mais fluo melhor aí, porque eu trabalhei mais próximo. E aí é isso, assim, na teoria é uma proposta de reeducar, é uma proposta de... tanto que o eixo central da medida tem que ser pedagógico e não punitivo. Mas o que a gente vê na prática é ainda uma lógica menorista, né? Então, por isso, essa militância mesmo, né? De uma luta antimenorista. Eu parto do lugar do abolicionismo penal. Então, me parece que só faz sentido a gente pensar uma luta antiminorista, a gente entendendo que essas instituições, especialmente as de restrição e privação de liberdades, não devem existir, né? Então, a luta antiminorista, na perspectiva que eu tenho, é igual a acabar com essas instituições. Enquanto elas estiverem lá, é claro que a gente tem que olhar para elas e tentar, da melhor maneira possível, transformar a vida daqueles adolescentes e daquelas adolescentes que estão lá menos danosa, obviamente. Mas a luta final é para que esses espaços não aconteçam. Não existam mais. Uhum. Eu acho que é sempre legal a gente pensar, né? Assim, muito já se falou, muito já se escreveu, é muito fácil achar material, né? De todo esse histórico, de como que se deu aí a construção de política para essa juventude, né? O que eu acho interessante a gente não perder de vista quando a gente lê isso é que cada época histórica tinha uma construção particular de como lidar com essa juventude. Então, por exemplo, na época da ditadura militar, né, dos anos 60 e tal, anos 60, 70, havia uma lógica
de repressão, uma lógica de sumir com a galera, né? E isso aparecia na política que o Estado, então, executava para lidar com essa juventude na época. Então, eu acho sempre interessante a gente pensar essa construção de como que se deu esse histórico num olhar crítico de como o Estado fez a gestão dessas pessoas que sempre foram tidas como indesejáveis sociais. Né? As pessoas que são mais velhas lembram dos anos 90, aqui, por exemplo, na Praça da Sé, que era chamado de pivete, né? Que era a molecadinha pequena, né? Que fazia, às vezes, pequenos furtos, às vezes, pequenos assaltos, que fazia mendicância. Então, é esse público que sempre foi pensado uma maneira de gestão do Estado para a vida deles, assim. E no começo eu falei, né, que dá para a gente pensar desde da abolição da escravidão, porque tem a ver, né? Não é à toa, assim. O que foram feitos dos filhos das pessoas escravizadas, né? Antes da gente ter a Lei Áurea, a gente teve ventre livre, por exemplo. Então, as crianças que nasceram das mulheres escravizadas já eram libertas, né? E como que se dava essa gestão dessa criançada que estava lá, né? Sem um apoio e um amparo, muitas vezes, porque, enfim, a mãe estava sendo escrava, né? No caso, estava sendo escravizada. Então, a gente não pode perder esse nexo de tempo com essa construção de um Estado que sempre fez uma gestão numa lógica higienista de tirar essas pessoas da circulação, né? Que seriam os indesejáveis sociais. E aí, por isso que o ECA vem justamente para reparar isso. Né? Então, por isso que muda essa lógica. Não, começa a se usar o termo adolescente, começa a se usar o termo de sujeito de direitos, passa a se existir o conselho tutelar, que hoje em dia é um órgão absolutamente controverso, mas na lei é bastante interessante, porque é a sociedade civil que faz uma gestão, né, de que se os direitos das crianças e adolescentes estão sendo garantidos, né, e tem uma intervenção quando isso não se dá. Enfim, o ECA é uma lei boa, é uma lei progressista, é uma lei bem interessante, mas no que diz respeito especificamente às medidas socioeducativas, a gente tem esse entrave, porque a medida socioeducativa está prevista dentro dessa legislação que é progressista, que é boa, né? Só que assim, na prática, a gente vê que ela não pode existir, porque a gente tem um ranço escravagista no país, a gente tem um ranço racista bizarro no país, a gente tem um ranço menorista, né, que não faz a medida socioeducativa poder existir como ela foi pensada, né? Então, por isso a radicalidade do abolicionismo penal, para se pensar, inclusive, a política para os adolescentes. Antes disso, né, porque você estava trazendo no lugar de que as meninas que aparentemente têm a família menos próxima acabam sendo punidas por isso, né, por elas justamente não terem a família próxima. Sim, por quê? Teoricamente, por serem adolescentes, é responsabilidade do Estado, a partir dessa nova legislação, que é o ECA, que já não é nova, né, que tem 35 anos, que a família esteja junto, né, a família seja um órgão fundamental aí de apoio para essa criança e esse adolescente. Vou falar adolescente, né? Porque criança não está sujeita à medida socioeducativa. Então, estou falando sempre acima de 12 anos. Acontece, isso aliás foi muito interessante, assim, numa das pesquisas que eu fiz, eu entrevistei uma juíza, né? Que ela era juíza do DEIJ, então do Departamento Especial da Infância e da Juventude. Ela acompanhava a execução da medida, né? Desses relatórios que eu falei que vinham dos centros e tal. E aí ela estava sempre falando assim, a importância da família tá perto, a importância da família tá perto. Daí eu falei, beleza. Aí eu perguntei, então, mas as meninas, elas têm menos visitas, né? É um lugar bastante comum, assim, de quem pesquisa isso, saber que as meninas e as mulheres adultas são mais abandonadas a julgar pela visita, que é muito menor do que dos homens. E aí eu entrei um pouco nisso, assim, e as meninas não recebem visita, né? Então a família fica um pouco mais longe e tal. Aí eu falei assim, você diria que é um fator determinante a família estar próximo para a medida ser mais curta? Aí ela fala, com certeza, uma família mais perto, mais estruturada, tem essa desgraça da família estruturada, a família desestruturada, que é um terror na vida da gente. Mas enfim, diz a juíza,
Não, com certeza, uma família mais atuante, é mais fácil a gente pensar, né, uma soltura e tal. Aí eu virei e falei assim, bom, então você tá dizendo que as meninas acabam ficando mais tempo, porque se as meninas não têm família, elas acabam sendo punidas por não ter família. A mulher ficou gaga, entendeu? Porque eu só tava usando o que ela tava me dando de informação. E na prática a gente percebe isso, porque as meninas acabam tendo medidas mais longas do que os meninos. Isso quem tá falando, assim, foram as entrevistadas que eu fiz ao longo desse tempo. E é uma coisa muito comum, assim, é muito do dia a dia, sabe, da Fundação Casa com as meninas, assim, você perceber isso. Eu entrevistei uma encarregada técnica que trabalhou anos com as meninas, e antes disso, anos com os meninos. E ela falou assim: eu posso dizer com toda a certeza do mundo, assim, com base empírica do que eu vejo. A menina cai no mesmo BO com o irmão, com o namorado, com o primo, sei lá com quem, e o menino dá 6 meses sai, a menina fecha 2 anos. Né? É uma discrepância muito grande. E aí a gente pode pensar muitos motivos. Ela acaba sendo culpada por a família não estar perto? Faz sentido. 2, tem-se uma permissividade maior, tipo, a moleque apronta mesmo, tudo bem, vamos lá, a menina não? Pode ser, entende? As meninas, por elas aprontarem, com todas as aspas, né? Porque quando a gente vê rebelião, é sempre centro masculino. As meninas, elas têm esse enfrentamento mais no dia a dia. Agora, os meninos, quando minha filha encapeta, vira casa, né? É assim, é outra lógica. Mas as meninas têm essa coisa do dia a dia mais, né? Justamente por essa logística da expressão dos afetos e tal. Então, as meninas, será que elas acabam tendo medidas socioeducativas maiores? Porque elas acabam se arrastando na medida, porque o centro entende que essa gestão, porque não pode essa pataria, porque dá ruim, entende toda essa lógica? Uhum. Então, são vários motivos. Aliás, pesquisadores e pesquisadoras olhem para isso. A gente precisaria pensar métodos, inclusive, para dar conta dessa pergunta, que eu acho ela bastante importante. E é isso. Eu esqueci já o resto que vocês tinham perguntado. Da rede de cuidado. Da rede de cuidado. Então, e aí tem uma questão que é a seguinte. É muito comum se falar, as meninas são abandonadas, os meninos não. Pois é, mas daí, uma perspectiva feminista, que também é a minha, de análise, a gente deve pensar a partir de lógica de quem cuida de quem, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade que é relegado às mulheres o cuidado. Mesmo as meninas, quando são visitadas pelas mães. Se você passa na frente de qualquer penitenciária, feminina ou masculina, ou de qualquer medida, de qualquer centro de atendimento socioeducativo, masculino ou feminino, claro que os masculinos vão ter muito mais gente, mas as pessoas que estão lá são mulheres. E as meninas e as mulheres, ainda que com menos pessoas, ainda são mulheres. Então, assim, quem visita são mulheres. Só que essa mulher, para visitar, ela não foi trabalhar, ela deixou o filho mais novo com alguém, ela deixou o pai idoso com alguém, né? Porque desarticulou-se uma rede, já que ela teve que sair para fazer a visita. E assim, é uma saga, né? Porque a visita são lugares longos, tem muita espera, não é uma coisinha tranquila, vou lá e já volto. Não, tem, tipo, dias de preparo para a visita, né? E aí a gente pensa na situação das meninas. Quer dizer, antes disso, eu acho que é interessante falar assim. Quando uma mulher é presa, e eu tô pensando em mulheres adultas a princípio, toda uma família se vulnerabiliza, né? Porque, primeiro, a gente vive num país de que pai é artigo de luxo, né? A gente tem um número absurdo de famílias que o pai não está presente, de crianças que não são registradas com o pai, né? E os que estão registrados, muitas vezes, não estão presentes. Então, assim, não podemos esquecer isso. Quem cuida na nossa sociedade são mulheres. Quem dá conta da casa, inclusive dinheiro, quem faz dinheiro para pagar contas são as mulheres. Grande maioria. Quando você tira uma mulher dessa e você prende, toda uma lógica de organização familiar ali se desmancha. Então, é bom pensar nisso. Aí, vamos pensar o caso da menina. Muitas vezes, essa mãe consegue trabalhar porque a filha fica ajudando no cuidado mais novo, do cuidado idoso, da pessoa que está com alguma deficiência, ou está com alguma limitação, né? Ou tem alguma deficiência que precisa de um cuidado mais atencioso. E aí, quando você tira essa menina, você desarticula também essa rede. E aí, como que a mãe vai visitar? É muito. Na conversa com as famílias, que eu também fiz uma outra pesquisa, era muito visível isso, assim. Eu não consigo visitar minha filha porque era ela quem me ajudava no cuidado com os mais novos, mais velhos e, né, as pessoas que tinham ali precisavam de uma atenção maior.
Então, eu deixei de trabalhar para dar conta disso. Eu tive que mudar o meu trabalho para ser mais ir para a informalidade, de alguma maneira, para dar conta disso. Então, quando a gente olha para esse lugar das meninas serem mais largadas mesmo pelas famílias, claro que tem um estereótipo de gênero, né? De que o menino bandido tá lá, tá fazendo corre, tá dando sustento. A menina nem tanto. Também tem isso. Só que a gente não pode esquecer essa lógica dessa desarticulação de uma rede de cuidado que acontece. Entende? E isso as pessoas não pensam, assim. São raras as pesquisas que mostram a partir dessa leitura mesmo, né? Acho que é a introdução, né, que eu falo do cinema no Brasil. Na introdução. Assim, em poucas palavras, é uma desgraça, né? Assim, a situação das meninas no Brasil é uma situação muito delicada. E aí, pela uma perspectiva interseccional, se a gente está falando de meninas negras, meninas pobres, o negócio vai piorando, né? Claramente, assim. A gente tem no Brasil um nível absurdo de casamento infantil, que a gente pode entender como estupro. Porque nenhuma adolescente com menos de 14 anos existe... eu quis. Não existe eu quis. Com menos de 14 anos, pela lei, né? É estupro de vulnerável. E é muito comum meninas de 12, 13, 14, 15 se relacionarem com homens de 30, 40 anos. É o dia a dia, gente. Não é assim a exceção, é a regra, né? E aí, se a gente for pegar os levantamentos, né, sobre o casamento infantil no Brasil, sobre estupro de vulnerável, sobre coisas mais simples, mas que ainda assim são abismais, assim. As meninas têm menos tempo de brincar que os meninos porque elas têm que arrumar cama, lavar louça, fazer as coisas da casa. E os meninos não têm essa responsabilidade, né? Então tem uma discrepância, inclusive, na divisão de tarefas aí da reprodução da vida, inclusive na infância, né? E na adolescência mais ainda. Então, assim, ser menina no Brasil, especialmente ser menina negra e pobre, você estar inserida numa rede de vulnerabilidade muito grande. E aí, você vai na Fundação Casa. E quem são as meninas que estão lá? São as meninas negras e pobres, né? Em grande maioria, né? Então, você vê que o braço do Estado, ele captura quem devia estar sendo protegido, né? Captura por meio da medida socioeducativa de internação, pela polícia, depois pelo promotor, depois pelo juiz que dá a medida e tal, e aí chega no lugar da execução. Mas quem deveria, o Estado, né, faz essa captura, mas ele deveria estar dando atenção, proteção. Então, quando a gente fala pela lógica também da luta abolicionista e feminista, a gente está falando que as meninas elas estão mais vulneráveis do que os meninos. Porque é mais difícil, porque elas estão por essa lógica de gênero que está posta, interseccionada com raça, né? E classe social, claro, as meninas estão mais vulneráveis. Então, numa lógica abolicionista, faz mais sentido ainda para as meninas que esses espaços de cárcere acabem. Porque eles não deveriam existir, porque as meninas deviam estar sendo protegidas. E aí a gente volta pro lance da verba também. É um negócio milionário, gente, Fundação Casa. Tem que pagar as ONGs, tem uma carambada de funcionário, tem o material ali de tocar a casa, e sei lá, mais o que eu nem tenho noção, que é muito dinheiro envolvido. Pensa se esse dinheiro não poderia ser revertido para construir céu na periferia, para pensar projetos de geração de renda, de arte e cultura fundamental, de contraturno de escola, de creche, entende? Tudo isso que facilitaria, inclusive, as adolescentes não precisarem recorrer ao ato infracional, né? Então, é isso. Tem toda essa lógica por trás que a gente não pode se perder, né, nessa análise. Assim, me dá até taquicardia essas coisas. Porque assim, olha, sem brincadeira, eu fico até arrepiada. Porque assim, gente, primeiro, vamos começar do mais fácil. Não o mais fácil, mas acho que o mais explícito. As meninas são estupradas ainda da Fundação Casa, por funcionários. Isso não sou eu que estou falando, várias matérias. Se você puxar um Google aí, você vai achar um monte de escândalo. E esses são os que aparecem, tá? No dia a dia tem muito mais. As meninas apanham na Fundação Casa. E os meninos também, né? Tô falando das meninas, mas os meninos, inclusive, apanham mais ainda. Então, assim, garante direito apanhando.
né? Aí, eu acho que aí a gente já matava. Tipo, não pode, não, acabou, muda de assunto, não é pra ser assim. Agora, vamos pensar por uma outra lógica que eu acho que é a mais perversa, né? Que é esse discurso que é muito comum. Quando eu acho que é um discurso que está ficando ultrapassado, sempre alguém, um ser de luz, ressuscita essa desgraça. Que é assim, né? Então você precisa aprender, e isso é uma coisa interessante, que é bem generificada, porque em conversa com técnicas, especialmente da psicologia, que eu fico mais assombrado que a minha área, é muito comum uma leitura de que assim, e aí eu tive que convencer a mãe a querer ficar com a menina, então eu segurei o relatório. O que é segurar o relatório? Segurar a menina na medida, para não mandar o relatório para o juiz. Tem um lugar, e aí eu faço uma crítica ferrenha, que é um pouco do que eu tento construir também na minha tese, a esse lugar da psicologia de achar que está sendo redentora de alguma coisa, entendeu? Que acha que segurando a menina na medida, ela vai ter uma chance melhor para quando ela sair. E aí a gente tem a luta abolicionista penal, que ela precisa ser radical, no sentido de que não é para ela estar ali. A primeira possibilidade dela sair, ela vai sair. É muito perverso, é muito perverso. Muitas vezes, a menina, ela vai voltar para uma realidade toda escangaiada, que ela vai ter muita dificuldade de conseguir se organizar, estudar, enfim, né? Tá aí na vida, sem ser de novo capturada aí por esse braço punitivo do Estado. Mas aí, primeiro, a gente tem até amparo na legislação, que é o quê? Pensar um projeto pós-medida. Isso está previsto também. Que é o quê? Não acabou a internação, então vai lá, beijo, tchau. Não, acabou a internação, tem que ter uma lógica, um acompanhamento dessa pós. O que é muito feito, que é uma manobra, também acho meio macabra, assim, a adolescente, muitas vezes, ela não acaba a medida socioeducativa de internação e beleza, vai lá. Acaba a medida socioeducativa de internação e vai para a LIA, que é a liberdade assistida. Só que, veja, a liberdade assistida é uma medida própria. Ela já poderia ter ido de primeira para a liberdade assistida. Ela não é um pós-medida. Ela é uma medida. E aí, às vezes, o que acontece, que é mais bizarro ainda, é o seguinte. A menina, às vezes, fica 3 anos internada, pega o máximo. E aí, ela ainda vai brilhar e ela fica mais 2 anos. Então, ela fica 5 anos sendo controlada pelo Estado. Sendo que o máximo seria 3, entende? Então, tem toda uma lógica que a gente precisa romper, sabe? É difícil, gente. Às vezes, assim, eu falo desse lugar até de privilégio, né? De quem não tá ali com a dor da menina, vendo que vai dar ruim se ela voltar para casa. Eu não tô falando que a culpa é das técnicas, que a culpa é da psicologia, não é nesse lugar de culpa. Uhum. Mas a gente precisa ter uma construção crítica e radical de entender que isso é muito perverso, né? E que a gente, então, precisa colocar, ter como esse horizonte a discussão abolicionista. Agora, você justificar que é melhor para uma menina ficar internada ou um menino do que ficar com a própria família ou que ficar na própria sociedade, porque tem isso também. O ECA diz que é dever da família, da comunidade e da sociedade, do Estado, cuidar desse adolescente, dessa criança, né? Enfim. Então, se não tem a família nuclear, tem uma família estendida. Tem a rede de proteção à criança e adolescente. Tem a UBS, que é lá do bairro dela. Tem a escola, tem o CEL, tem o CRAS, tem o CREAS, né? Então, tem uma rede de proteção que precisa dar conta disso. Então, assim, eu acho bem horroroso, bem perverso isso e muito perigoso. Isso, por exemplo, é uma coisa que justifica a existência do PAMI ainda hoje. Porque nos outros estados, até onde eu sei, não se tem um programa tão estruturado como o PAMI, né? Que é para atender as meninas com os seus bebês. E aí, assim, não ter um espaço estruturado, porque o PAMI, assim, é um lugar muito louco, assim, é cheio de grade, mas tem coisinha decalques bonitinhos de brinquedinho, de ursinho na parede, tem os bercinhos bonitinhos com uma cama do lado, tem uma prateleira de uma cambada de brinquedo, porque fizeram lá uma parceria com uma empresa de brinquedos. Enfim, é um lugar que te desperta muitas coisas. E aí uma pessoa desavisada chega lá e fala, nossa, vamos importar isso aqui pro Brasil inteiro. Gente, esse lugar ele não tem que existir. Por mais que eles tenham lá o seu lugar bonitinho, tal, garanta algum lugar, por mais perverso que seja, de bem-estar para aquelas crianças que não deveriam estar ali. E junto com as suas mães, então as mães também não deveriam estar ali. É muito delicado a gente achar que a gente precisa pegar esse modelo
e implementar em outros espaços. Quando, na verdade, a luta a gente não tem que prender meninas grávidas. A gente não tem que prender meninas com nenéns, né? A gente já tem legislação, recomendações internacionais, uma cambada de coisa que já garante esse direito. Então, essa lógica de que eu acho, assim, que eu acho que, inclusive, que é muito pior do que o sistema carcerário, porque o sistema carcerário, até por se tratar de adultos e o de outra legislação, ele não tem essa lógica da proteção, né? E aí, em nome da proteção, muitas vezes a gente viola o direito, entende? É contraditório, é difícil, não é um debate fácil, mas por isso que a minha bandeirinha é radicalidade na perspectiva do abolicionismo penal. Assim, esse espaço não tem que existir. Quando a gente... Isso é bem interessante. Assim, quando as recomendações do CONANDA estavam sendo construídas, né, sobre as meninas, eles fizeram uma consulta pública. E aí, uma galera que atua, várias instituições, ONGs, familiares, defensoria pública, promotoria, juizado, uma galera podia, então, criticar um esboço, né, do que eles já tinham pensado. E na época eu estava num grupo que a gente pensava as meninas na Fundação Casa. Então, eu era composto de pesquisadoras, eu era uma, da defensoria, da equipe técnica do Tribunal de Justiça, da promotora da época, de algumas defensoras e algumas técnicas tanto do Ministério Público como da defensoria. E aí, assim, a defensoria sustentando esse lugar de que não, menina, a gente tem que tirar, porque, sei lá, tava dizendo assim, adolescente com um filho tem direito a amamentar, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí a defensoria falava assim, isso aqui não tem que estar aqui, porque adolescente com filho, ela não tem que estar lá. Então isso aqui não tem que estar aqui. E daí a promotora falava assim, não, mas vai ter caso que vai ter, o juiz vai prender. Então é melhor tá posto. Você entende a treta que dava? E aí você pode até fazer um paralelo com essa lógica reformista ou com essa lógica abolicionista, entende? Não faz sentido pensar em reformar a cadeia, né? Não faz sentido pensar em reformar medida socioeducativa de internação. O que faz sentido pensar é que esse espaço não tem que existir. Enfim, é uma saga. Olha, tem muitas, né? Porque foram pelo menos uns 5 anos aí ao todo. Isso só lá dentro, né? Depois com as pesquisas fora e tal. Deixa eu pensar uma mais... Eu lembro de uma menina que a gente... quando eu trabalhava no Guri, eu era meio enxerida, né? Então eu fazia as aulas com os educadores. Eu tocava percussão, eu aprendi a tocar um pouco de percussão com as meninas, inclusive. Fazia aula de canto. E aí, nas aulas da tarde, era aula de cavaco. E aí fui eu lá, toda animada, tentar pegar o negócio. Menina, coitada de mim. A menina, simplesmente, eu e ela chegou no dia na aula, eu cheguei, vamos junto, a pegar o cavaco, primeiro contato. Cara, o dedo da menina encaixava no negócio, ela tirava som, e eu assim, eu não tava conseguindo segurar a corda ainda, sabe? E aí você foi ver, ela nunca tinha encostado no cavaco na vida. Mas você foi puxar a história da família dela, todo mundo do samba, ela cresceu ouvindo samba, ela cresceu em roda de samba. Então, pra ela era muito popular aquilo, fazia todo sentido, entende? É nesse lugar, assim, desses pequenos talentos, né? As minhas compõem muito, assim, um dos eixos que eu trabalho na pesquisa do mestrado, né, de como elas resistem a esse espaço de morte, é através da musicalidade. E as meninas, elas falam sobre a vida delas fazendo música, fazendo funk, fazendo rap, fazendo samba. E cada letra é linda, assim, sabe? Tem muita potência ali dentro. É muita... E é muita afetividade também, especialmente com as meninas, sabe? Tem muito do bem-querer, assim, ali posto, sabe? Entre elas, com os professores, um lugar de cuidado mesmo, uma ética muito importante ali. Bom, eu sou bem fã, assim, dessa juventude. E eu tenho bastante raiva de ver essa galera nessa situação, sabe? E mais raiva ainda eu tenho de ver de quem acha que é isso, tem mesmo que reduzir a maioridade penal, tem que deixar internada mesmo porque é melhor, que pelo menos come 3 vezes por dia. Sabe? Essas lógicas muito horrorosas que a gente vê aí. E é isso, são péssimas. Tudo mais grama.
desgrama. Cara, é uma frase, né? Porque uma palavra é meio demais. Mas é isso, é um espaço que não tinha que existir. E eu falo Fundação Casa aqui em São Paulo, mas eu tô falando de todos os centros que executam a medida socioeducativa de internação no Brasil. E no mundo, né? Mas vamos pensar aqui na nossa realidade. É um espaço que não tinha que existir, entendeu? É um dinheiro mal gasto, é um espaço violador de direito, para além do direito à liberdade, é um espaço de violência. Não é um espaço que não tinha que existir. Tinha que pensar esse dinheiro para fora dali, entendeu? Essa molecada é muito talentosa, gente. Se você tá lá dentro, você troca uma ideia, você vê. Meu Deus, se a galera tivesse apoio fora mesmo, tivesse uma rede de fato que sustentasse, que desse possibilidade aí de desenvolvimento, meu Deus, essa molecada é muito firmeza, assim. Em muitas lógicas, assim. Boa em matemática pra caramba. Nossa, artista de todos os tipos, né? Então, é isso, assim, não é pra existir, entendeu? A gente não pode pensar um espaço com grade sendo entendido como garantidor de direito, não. É um contrassenso em si, sabe?